bem-vindo ao canal do Estudante de Áudio. O meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 33 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio a todos aqueles que trabalham ou estudam na produção musical. E dando prosseguimento ao nosso curso do Melodyne, que é a versão 4, entraremos hoje no módulo de número 6, desvendando o som de editor. Porém, antes de entrarmos no assunto, e por aqui, como vocês sabem, é um canal para estudo do áudio, eu devo antes tecer algumas breves palavras sobre a frequência e harmônico, pois não basta só utilizar a ferramenta do Melodyne, né? No caso, o nosso som de editor. A gente precisa saber todos os motivos e as razões que levam a todos os processos. E tudo que nós vamos editar, o porquê que a gente vai fazer aquilo. Então nós temos que saber o porquê. Então por isso, antes eu vou tecer breve resumo que nós já estudamos aqui no canal sobre frequências e harmônico, mas vou dar uma pincelada para que nós possamos relembrar. Aos que são inscritos aqui do canal e acompanham os estudos postados, no último vídeo eu falei sobre a influência do equipamento analógico sobre o áudio, ao qual o quanto ele afeta diretamente os harmônicos, e ali eu falei que ele muda todo o caráter do áudio fonte. E no mundo digital, como nós sabemos, é difícil encontrar uma ferramenta equalizadora que consiga esse intento. Temos os exciter, por exemplo, que cumpre essa função, mas cumpre a função como um todo. Ele pega toda uma parte da frequência como um todo e excita os harmônicos daquela área. Mas hoje nós vamos testemunhar que esse mito já não existe mais. O que eu vou até aproveitar, senhores, para deixar registrado aqui meus parabéns aos engenheiros da Celomone, ressaltando aqui que eu não estou ganhando nada para dizer isso, mas pelo feito que eles fizeram. Meus parabéns a toda a equipe, porque realmente eles mudaram um grande mito através dessa nova ferramenta incorporada ao Melodyne. Mas voltando então ao foco do assunto, já vou aqui abrir o meu Melodyne e vou usar para isso o Sonar Platino, mas como sabemos, podemos abrir o Melodyne de forma autônoma, né? Ele sozinho vai ser a mesma coisa, você vai chegar lá, vai exportar, que nós já estudamos isso aqui dentro desse curso, ou como pode usar, como no caso do Sonar, dentro da própria DAW. Eu vou escolher esse piano que eu já até solei aqui e vou jogar aqui dentro o Melodyne. Então criar essas regiões, ele está abrindo o Melodyne como se fosse na forma autônoma. Nada muda, o que muda é que aqui eu estou fazendo dentro de uma DAW. E aqui já está ele aberto, eu vou puxar a janela aqui, ele está fazendo toda aquela detenção, todo o áudio, de todo o som individualmente para poder identificar cada parte. Então o Melodyne já fez a análise do arquivo, tá aqui já exposto. No caso aqui, como nós conhecemos essa janela, assunto já dito em outro módulo, né? Nós estamos aqui com a parte de pitch, né? De cada nota. A gente, por exemplo, aqui nós temos aonde está o pitch, tal, qual é a frequência dessa nota. Aqui nós temos do lado da janela, eu vou fechar essa, abrir essa, o que é o piano, como poderia exportar outras peças do projeto para cá. No caso eu só quis o piano, que é para demonstrar o som de editor, mas no caso do som de editor é o último ícone que está aqui. Ao clicarmos nele, ele abre essa janela. E no caso de querer mudar, né, de trabalhar com som de editor com outras tracks ou com outros áudios, ele estaria listado aqui. Eu ia simplesmente clicando em cima e conforme eu fosse clicando, ia mudar para aquele áudio que estava selecionado. No caso aqui só temos um. Então, entendido isso, vamos lá. Eu vou fechar essa janela, já que o som de editor já está aqui. Vou abri-lo mais para que a gente possa observar melhor. E aqui está a nossa ferramenta para o nosso estudo de hoje, que é o som de editor. E para que nós possamos já conhecer a ferramenta, eu vou tocar para que nós possamos observar o seu comportamento. Então eu vou tocar aqui o áudio, tocar play e vamos lá. Notem, senhores, que o Melodyne nesse caso fez uma análise, está mostrando aqui em tempo real a análise do que está acontecendo com as frequências. Mas nesse caso específico, senhores, não é as frequências como banda de frequência, e sim isso aqui tudo representa os harmônicos. Isso que é a grande sacada do Melodyne. Ele não está mexendo com a frequência em si, com a banda, mas com o harmônico. E o interessante aqui é o fato que ele mostra os harmônicos não só dando destaque à tônica, mas as subtônicas individualmente de cada parte. Preste atenção, eu vou tocar, ó. Senhores, notem que as bolinhas mostram a intensidade que está tocando cada harmônico
em momento aqui, ou seja, no momento real que a coisa está acontecendo. E nesse ponto eu vou relembrar sobre o que é harmônico. Senhores, nós sabemos que o som se propaga através de vibração do ar, né? Você toca ali, por exemplo, eu vou botar aqui, é como se fosse aquela pedra que você joga dentro d'água. Cria o primeiro ponto, que é a tônica, e depois vai criando outras ondinhas, que é as subtônicas. Então nós temos aqui, por exemplo, um contrabaixo. Nós temos aqui um contrabaixo, desenho tosco, e, por exemplo, a sua corda mais grossa tem a fundamental em 40 Hz. Devido à vibração da corda, o que vai acontecer, que nós já aprendemos, os harmônicos, como tem ela vai vibrar, e essa vibração vai chegar mais à frente que em 80 e vai se criando várias ondas. Aí vai passar para 80 Hz. A subsequente 120, 160, né, que é vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, que seria já 240. Então, com isso, nós temos a tônica, e essa tônica cria subtônicas. E os outros harmônicos e as outras tonalidades, que às vezes se engloba a parte, né, que faz o papel, que você vai estar tocando em dó, vai para si, ré. Então, acaba se englobando outras frequências, que vai ter suas frequências também com as suas subtônicas. Entendido isso, né, isso devido à vibração do som, a sua característica de origem. Então, senhores, como nós podemos entender aqui, se eu tenho, por exemplo, um áudio tocado em 40 Hz, nós estamos aqui, 40 Hz, e esse som, ele está com, por exemplo, muito destaque. Então, o que nós fazemos? Então, aqui está a onda, vamos supor, aqui está com muito destaque, e as outras ondas, aqui vamos dizer que isso aqui é uma banda de frequência. E aqui nós estamos na parte dos 40, esse é o 40. Então, nós pegamos, né, o equalizador e atenuamos essa área de 40. Mas o que acontece? Nós devemos lembrar que aqui vai levantar certos pequenos morrinhos, que lógico que a coisa, conforme vai vibrando, vai perdendo a sua força. Mas o que? São as subtônicas. Então nós às vezes matamos essa parte do som dos 40, mas as subtônicas não. Quando você trabalha de forma justamente com os harmônicos, você vai abaixar não só a tônica, como também as subtônicas. E dessa forma seria uma forma perfeita de um controle realmente ideal. Porque se o 40 Hz está dando esse acréscimo, logicamente que em 80 vai ser em menor grau, ele vai abaixando, conforme as oitavas acima. As 2 oitavas acima, 3 oitavas acima, ele vai criando várias ondas. Então, quando nós abaixamos, espero que você esteja entendendo, os 40, não seria ideal a gente pegar aqui em 80 também, atenuarmos essa parte e atenuamos a parte de 120, depois 160, 200 Hz, né, que aqui já teria menor, em 200 Hz nós abaixaria, depois nós abaixaríamos já quase no finzinho, a 240 Hz, que é o quinto harmônico, né, ou subtônica, ou subharmônico dessa tônica principal, que é 40 Hz. Espero que esteja entendido isso. Entendendo isso, vamos entender agora a ferramenta. Então agora nós já sabemos por que eu achei de início e parabenizei a Melodyne, a equipe, por ter feito essa ferramenta, porque nós vamos trabalhar em cima, sim, de uma equalização mais 2 harmônicos. Dito isso, vou fechar aqui e vamos voltar ao Melodyne. Então, voltando aqui para o Melodyne, já entendemos que o som do editor, na verdade, ele edita os harmônicos, que é uma coisa realmente fantástica. Então, aqui nós temos, eu vou tocar esse áudio. Temos o harmônico como um geral, mas nós temos tanto a partes mais graves, como podemos fazer edição nas partes mais agudas. Temos aqui um equalizador que nos dá como está agindo de uma forma de equalização dos harmônicos. Olha o desenho que está se formando através dos harmônicos. Nós vemos aqui, ó, onde está a parte principal, ó, seria essa, ó, os harmônicos, olha. Então essa sacada, senhores, é genial, porque nós temos, por exemplo, aqui na casa dos 100, vamos supor, uns harmônicos sobrando. Nós podemos abaixar o 100, como também, vamos voltar lá para os harmônicos, no 100, como também nos 200. Fica muito simples. Dito isso, vamos então como nós mexemos, a funcionalidade da ferramenta. Então aqui, senhores, nós temos aqui esse botão que é o Harmonic, que ele dá todos os harmônicos como geral. Como nós podemos, né, trabalhar mais nas partes graves ou aguda, através daqui do low e right, ou uma forma geral. Temos aqui a demonstração numa forma de equalização, como está a banda de equalização dos harmônicos, como está trabalhando. Que nós podemos também
mexer por aqui. Depois eu vou explicar cada ponto disso aqui, por que esse ícone ele muda quando tá aqui, aqui ele já muda. Eu vou explicar isso mais para frente. Então, e aqui nós temos a parte do espectro, que eu vou explicar mais à frente, do formante do harmônico, tudo em relação ao harmônico e a sua amplitude, a sua dinâmica, que nós podemos também mexer no envelope tonal, como se fosse assim, né, no caso de um compressor. Então nós vamos aqui dessa forma mexer tanto no espectro como geral, no seu formante, modificando totalmente o som, ou na sua amplitude, diminuindo como um todo, ou aumentando como um todo, ou uma peça que a gente esteja já, né, que a gente chegue aqui e separe. Então nós vamos chegar aqui naquela área e vamos trabalhar. Bom, vamos voltar lá para os harmônicos e vamos se concentrar nesses dois ícones, dois botões. Esse é o botão do ênfase e aqui da dinâmica. Eles trabalham como se fosse praticamente uma forma assim automática, né, para você não ficar quebrando a cabeça dele. Faz análise, em cima ele mexe, ou dando ênfase, ou seja, ou tirando a ênfase dos harmônicos, e o outro a dinâmica, aumentando ou diminuindo essa dinâmica. Então vamos falar do botão ênfase. O que ele representa? Esse botão, senhores, nada mais é do que um controle deslizante que aumenta o valor dos harmônicos médios, né? A parte que dá mais claridade, e assim ele vai dar mais clareza ao som. Sendo que, se você usar de uma forma muito abusiva, fará com que os harmônicos fiquem numa dinâmica acima da tônica, criando assim um efeito, que não é esse o nosso caso. Então a tônica não pode, a parte da clareza, que ele não vai mexer na tônica, e sim nas subtônicas. Então vamos ver aqui. Eu quero dar mais clareza ou tirar, ó. Abusei 100% a parte aqui, já abuso, ó. Dei mais clareza a parte de solo, como eu posso atenuar, ó. Aqui eu já estou criando efeito, ó. Vou dar mais clareza a parte do toque, ó. Vou diminuir, deixar normal. Então esse botão ele ajuda você a não quebrar a cabeça em querer ficar aqui pesquisando, subindo ou escalando, né, as tônicas, subindo, fazendo teste. Então é a forma mais automática. Então, senhores, nós podemos notar que com o nosso botão do ênfase nós temos um meio excelente de aumentar a visibilidade de determinada fonte, certo, senhores? Dentro da mix, sem com isso a gente fazer com que aumente o seu volume. Nós damos mais claridade sem aumentar o volume. Isso que é interessante. Você também não pode ir de forma abusiva, né, no sentido dos 200%, porque vai gerar, como eu falei, um efeito. Você pode até, se for o caso, querer criar efeito, fazer isso. Uma forma que vocês podem usar é usar a tecla do PC, a tecla Alt. Quando os senhores estão com a tecla Alt e mexe, ele vai bem lentamente, olha, ponto a ponto. Se eu tirar, agora eu estou sem Alt, ó, então você já aperta tanto para um como para outro, ó. Ver que ele vem de forma mais suave para que vocês possam ir testando. E aqui nós temos, vamos ver aqui, o botão do bypass, que bypassa o som de editor. Então vocês podem fazer aquela amostra A e B. Eu vou aqui fazer um arranjo qualquer, vamos nós. Agora veja como deu mais claridade. Veja como deu mais claridade. Então, voltando ao zero, vamos passar então para o Dynamic. Devido a esse estudo já está ficando muito extenso, eu vou agora acelerar mais. Então, com o Dynamic, senhores, os senhores têm um aspecto de dinâmica do harmônico, ou seja, vocês podem criar essa dinâmica do tempo de duração dessa dinâmica no período de tempo. Então, eu vou tocar e observe, ó. Demorou mais, agora eu posso fazer picado, ó. Com isso, eles ganham muito, porque você pode modificar a execução do músico em relação ao toque, porque você vê que muda totalmente a entonação dos harmônicos. Ele tendo mais duração, ou pode fazer mais picado, né, mais lento, tá, tem, ou tem aquela cauda, o que para quem é músico seria dando assim uma sensação de legato, ou ao inverso,
de espicato. Então os dois botões, como foi dito antes, um é para os senhores fazer ajuste nos harmônicos superiores e inferiores, e no harmônico no meio é como todo, caso os senhores queiram fazer isso manual. Os senhores podem selecionar essa ferramenta de forma a clicar aqui em cima e vir arrastando para fazer de um grupo, né? E subir, só nota que o ícone muda, fica, né, assim, tipo uma senoide para cima e para baixo, e aqui os senhores podem subir e descer. E veja que fica a marcação da onde era anterior. Vocês podem se arrepender e voltar para aquela marcação que estava anteriormente. Fica a marcação. Como também os senhores podem fazer de uma parte. Os senhores querem, por exemplo, pegar só esse harmônico, só clicando nele 2 vezes, ele dá todos os sub-harmônicos que estão incluídos ali. Isso tanto no low, vocês podem pegar aqui, ó, como no right, ó. Ele faz da mesma forma. O EQ, como eu falei, ele olha a equalização, ele dá o gráfico aqui da equalização baseado nos harmônicos, que os senhores também podem escolher uma parte, subir ela ou descer. Pode mudar a direção de corte ou de interseção, ou seja, de divisão de cada sub, como fosse na frequência. Só pode mudar isso, vindo aqui embaixo, ver que fica essa onda. E aqui, para subir ou descer. Veja que sempre que os senhores fazem qualquer coisa, fica embaixo aonde estava. Apertando o Ctrl Z, os senhores voltam para onde estava anteriormente, como no editor comum. Aqui do lado, senhores, pulando, nós temos esse ícone, né? Vê que ele acompanha em todas as formas, ele está lá. Que é para quê? O senhor resetar o espectro ao estado anterior, ele reseta o que era normalmente, copia esse espectro para uma outra, o senhor tem 2 teclas com o mesmo material, o senhor pode copiar todas as coisas feitas, todas as edições feitas para outro lugar. Limpar o espectro, zerou, eu vou retornar, apertando Ctrl Z, ele retorna, limpar ele e deixar ele todo embaixo, para as pessoas criarem do zero, né? Ali seria, no caso de cria, limpar e começar a subir cada harmônico, ó. Assim, e criando, e veja que aqui está o que estava anteriormente de cada um, e vim criando um som, e assim vai criando. Eu vou limpar, resetar o espectro e deixar como era anteriormente. Aqui embaixo nós temos 4 controles deslizantes. O primeiro é o brilhance, brilho. Já diz tudo. Ele torna a coisa mais brilhosa, dá brilho. Mas como eu fiz, como num dos nossos estudos nós vimos, brilho demais pode ofuscar. Você bota brilho demais nesse piano, você está ofuscando o brilho de outro. Mas às vezes aquela peça está sem brilho, então vamos fazer o teste. Veja que as notas de solo se tornam mais brilhante, mais presente. Vamos voltar ao ponto neutro. Como dito anteriormente, nós temos harmônicos ímpares e pares. Os harmônicos ímpares, geralmente, ele tem uma tendência meia estranha ao som, ele dá uma característica assim de os ruídos, né? São sempre baseados nos harmônicos ímpares, os que são harmônicos um pouco desagradáveis. Os harmônicos pares são harmônicos mais agradáveis. Então o contu tem esse papel dele, ele aumenta os harmônicos pares ou diminui os harmônicos ímpares. Então vocês vão testando, ó. Os ímpares como se tornam agora, ó. Então é para isso. Quando um som tá vendo nesse áudio algo desagradável, vocês por aqui pode fazer um controle. Vamos passar para o próximo controle deslizante. O terceiro controle, que é o controle Odd Even, ele representa uma coisa muito simples, senhores. Ele dá os harmônicos em cima daquela coisa que eu falei anteriormente do pares ímpares, ele dá destaque aos harmônicos realmente pertencentes à tônica principal, não os harmônicos que seja aleatório, que se soma, né? Porque quando a coisa vibra pelo ar, ela começa a se somando, que tem o som verdadeiro e tem as suas ressonâncias. E essas ressonâncias às vezes tem esses harmônicos ímpares. Então ele torna o som mais puro, com o que é original dele. Eu vou, quando o senhor joga para cá, veja. E aqui ele joga o que não é mais puro. Então vamos nós ouvir das duas formas, ó. Os sons mais puros. Sem. Agora com o som mais estrangeiro, ó. Então
ele tira essas, vamos botar assim então, as ressonâncias. O controle, que é aqui o combi, ele retira os harmônicos mais distantes, ou seja, a partir da quinta geração de harmônico começa a sair. Veja que começa a tirar, olha, ele começa a tirar, deixando mais, conforme eu vou distanciando, os harmônicos realmente predominantes da música. Vamos ouvir como isso funciona, ó. Vamos tirar tudo, ó. Seleciona, senhores, na verdade, os harmônicos predominantes, né? A tônica e as subtônicas adjacentes, criando assim novos envelopes tonais. Aqui, senhores, nós temos dois botões que eu esqueci de dizer, que esse nada mais é do que para dar mais ganho ao áudio, ou diminuir esse ganho, o bypass, que nós já sabemos, e aqui temos um controle para resetar tudo que fizemos, e o outro para copiar todas a faxina. Como o outro, ali só faz uma coisa mais rápida, né? Aqui tem mais opções. Você pode resetar, copiar, limpar, ou seja, então é isso. A parte mais importante dali do controle, eu disse. Creio, senhores, que não tenho mais nada a dizer sobre isso, senão vai ficar mais extenso. Poderia criar mais histórias, né? Como no Synth, se a gente começar a falar aqui sobre espectro, que nada mais é, senhores, que senhores mudar o envelope. Então, vamos ouvindo, ó. Estamos mudando todo o espectro, ó, de uma área. Vamos voltar lá, vamos selecionar e vamos voltar lá no nosso espectro. Ó. Vamos mudar os formantes, olha. Com isso, os senhores criam um efeito, tá vendo? Vamos deixar, e no ponto que quiser, vocês vêm mudando. Aqui eu quero mudar aqui, então muda a partir daqui, ó. Essa lista aqui é para os senhores puxar e ver, ó. Vamos puxar aqui para igual, vamos o outro, ó. E a amplitude, ó, deixando mais largo. Aqui já é uma parte que nós temos um dia que parar para falar disso, que é envelope tonal, entre espectro, formante e amplitude. Podemos escolher o que queremos trabalhar, ó, tirar só com amplitude, ó. Vamos limpar. Pronto, resetei tudo, voltou tudo que era antes. Então as coisas mais importantes do som do editor foi dita aqui. Os senhores treinem bastante, criem novos sons para aqueles que gostam do eletrônico. Vocês têm direito a criar ali novos sons, né? Igual um carro do piano aqui, como eu falei, ó. Vou tocar, ó. Vamos aumentar a sua amplitude, ó. Veja que cria efeitos. É uma ferramenta gostosa, é um brinquedo para adulto. Senhores, creio que não há mais nada a dizer. Foi desculpa a demora, a longa, porque eu não tinha como falar disso de uma forma muito tranquila, porque eu tinha que explicar certas coisas para que as pessoas pudessem entender o motivo dessa ferramenta. Quero agradecer aí a todos os inscritos do canal, dessa família do áudio que está sempre dando apoio. Eu vou terminando por aqui, pedindo a Deus que abençoe a cada um e até nosso próximo encontro.